Bom dia, turma. Hoje eu vou fazer uma aula ou apresentar para vocês um vídeo de uma aula relativa à exognose na verdade não é nem específico de bovino, né? É de quadrúpede. Primeiro, o que é exognose? Exognose é o estudo das estruturas externas do animal. A gente teve até agora uma introdução da anatomia interna, né? A gente só conseguiu agora esse ano sistema reprodutor, mamário, sistema ósseo, artrologia. Em momentos normais a gente estudaria sistema circulatório, sistema digestivo principalmente. Então assim, a gente teria uma noção de anatomia interna primeiro, para depois partir para a anatomia externa, que é considerado ou é chamada comumente de exognose. Então, no estudo da exognose, a gente pode dividir as estruturas como a gente aprendeu no início da matéria, né, que é dividir o corpo do quadrúpede em 5 partes: cabeça, pescoço, tronco, membros e cauda. Então a gente pode estudar essas estruturas a partir dessa divisão. Então vamos começar a estudar as estruturas da cabeça inicialmente. Começando da posição rostral para caudal. Rostral vocês já sabem o que é. Então, primeira estrutura, ou a estrutura mais rostral que eu posso chamar a atenção na exognose dos quadrúpedes. Primeiro, se o guerreiro deixar, vem para cá, cinegrafista. Focinho, que no caso dos bovinos ele é também chamado de espelho nasal. Por que ele é chamado de espelho nasal? É só olhar para ele, né? Sempre, não que ele reflita, mas pelo menos ele brilha por causa da umidade normal dos bovinos. O bovino ele não tem glândulas sudoríparas, vamos dar a volta, ele não tem glândulas sudoríparas em nenhuma parte da pele, da superfície corporal dele. O único local que ele tem uma quantidade considerável de glândulas sudoríparas é no focinho. Então, o bovino ele sua pelo focinho, que é o normal. Então, a gente sempre vai ver focinho de bovino, é interessante que veja focinho de bovino úmido. Então, ele vai estar brilhante, por isso que ele chama de espelho nasal, ou focinho. Vamos para cá. Agora sim. Vem cá. Vem cá. Aí. Um animal de 1 tonelada contra um animal de 60 quilos é uma vergonha, né? É óbvio que ele vai querer escolher a posição que ele vai querer ficar na aula. Vamos lá. Segunda estrutura interessante e rostral também. As duas narinas. Então, as aberturas do sistema respiratório do animal são chamadas de narinas. Narina esquerda, narina direita. E o que a gente tem que observar na narina? Quando a gente trabalha com animais atletas, tipo equinos, é interessante que eles tenham narinas mais abertas possível. Por quê? Porque ele aumenta a capacidade de absorção não, mas pelo menos de inspiração de ar. Então, se eu trabalho com animais atletas ou, dependendo da raça, é interessante que se tenha narinas maiores. Por exemplo, vaca Jersey ela não é atleta, mas vaca Jersey ela tem como característica racial narinas desenvolvidas, narinas grandes, tá? Não são delicadas. Depois de espelho nasal e narina, a gente tem que falar, ou a gente olha essa região da frente ou da parte dorsal da cabeça. Esse plano, quando a gente observa de lado, ele é dividido em 2 partes. Na linha dos olhos, para baixo, ela é chamada de chanfro. Chanfro do animal é a parte superior da narina até a altura dos olhos. O chanfro do animal, ele varia dependendo ou da espécie animal ou da raça do animal.
No caso aqui, ele é o guerreiro, é um animal guzerá. E o guzerá, ele tende a ter um chanfro relativamente côncavo, que dá esse nariz meio arrebitado. Outras raças, tipo Nelore, principalmente, que é mais comum que a gente tem aqui no Brasil, eles têm o chanfro retilíneo. Outras raças, tipo Gir, eles têm o chanfro convexo. Isso é característica da raça. Então, a forma do chanfro do animal, que é a distância da parte dorsal do focinho até a altura dos olhos, isso é o chanfro e ajuda a identificar algumas das raças dentre as espécies bovinas. Dentro da espécie bovina. Essa característica de forma de chanfro, ela também ajuda a identificar, vamos dar a volta, raças de equinos. Algumas raças equinas, tipo árabe, ela tem o chanfro concavilíneo. Outros retilíneo e outros convexos. Uma raça equina de chanfro convexo é a campolina. Campolina, tanto que o pessoal diz que é cabeça de carneiro, parece uma cabeça de carneiro. Por quê? Porque o perfil, não só do chanfro, mas a gente vai ver da próxima estrutura superior, que é a fronte, ela é convexa. Tá? Então, a forma do perfil da cabeça, que é chamado de perfil cefálico, ele é uma das formas de se identificar o grau de sangue do animal. Então, quanto mais, vamos pensar em bovino, quanto mais convexo, a gente vai saber que mais próxima da raça Gir o animal é. Quanto mais retilíneo, mais voltado para as raças de cabeça retilínea, tipo Nelore, tipo holandesa também. Então, quanto mais concavilíneo o perfil do chanfro, mais voltado para raças de perfil concavilíneo, tipo guzerá, jersey também, tá? São raças de perfil concavilíneo. Próxima estrutura, linha dos olhos para cima, até o topo da cabeça, que tem um nome que a gente vai falar daqui a pouco. Essa região da linha dos olhos até o topo da cabeça é a fronte. Tá? Então, fronte e chanfro formam a estrutura chamada perfil cefálico, ou perfil crânio-cefálico. Próxima estrutura interessante da exognose que a gente tem que estudar. A boca. A boca do animal ela tem uma forma específica, ela tem um tamanho específico, dependendo da raça e da espécie, ela tem que ser maior, tem que ser menor. O pessoal diz uma boca mais delicada, uma boca maior, mais agressiva, tá? Mas no caso do bovino não é uma característica que a gente olhe com mais detalhe. Próximo à boca existe uma estrutura que na verdade é formada pelo osso mandibular, né, que a gente já estudou o que é, que nesse animal, por ter uma pele muito frouxa, não é visível, é pouco visível, que é basicamente a parte de baixo. Isso aqui, da cabeça, em que é delimitado pelo osso da mandíbula. Essa estrutura aqui é chamada de ganacha. Cuidado para não confundir com ganache, tá? Que cai muito, o pessoal escreve muito em prova, porque ganache é cobertura de bolo, tem nada a ver com isso aí. Tá? Então, ganacha. A ganacha é essa parte inferior do queixo, delimitada pelo osso da mandíbula. No caso dos bovinos, ela é muito mais aparente em animal europeu, não em animal zebu, porque o animal zebu ela tem essa pele frouxa sobre o pescoço, que esconde bem a ganacha. A forma, o comprimento da ganacha é estudado muito em estudos também. Tá? Beleza. Próxima estrutura. Esse órgão de visão, o olho. Nada de novo, todo mundo conhece, mas a região ao redor dos olhos, ele é chamado de olhal. Algumas raças têm os olhais mais escuros, mais claros. Tá? Tem algumas raças que são pouco pigmentadas ao redor do olho, que predispõem a problema de pele. Tá? Então, a região ao redor do olho é chamada de olhal. Olho, olhal. Próxima estrutura. Vamos lá, falar da orelha. Nada de novo na orelha? Bom, em relação ao nome, não.
o que tem de interessante para a gente estudar na exognose é a forma da orelha e o comprimento da orelha. Se a gente pensa em animais bovinos europeus, as orelhas tendem a ser menores e menos pesadas. Algumas, não vou dizer a maioria, mas boa parte das raças zebuínas, que provavelmente vocês já estudaram isso em bovinocultura, elas tendem a ter uma orelha relativamente pesada, igual esse animal. Tá? Guzerá, Gir, são as duas principais raças que me vêm aqui em mente agora, que têm as características de orelhas longas e pesadas. Mas todo zebu tem orelha longa e pesada? Não. Nelore é o contrário, uma orelha muito curtinha e leve, ela é alta. Tá? Ela tem que dar uma aparência que o animal está esperto, orelha sempre levantada. Tá? Além do perfil crânio-cefálico, o comprimento e a forma da orelha é outra característica que nos ajuda a identificar raças. Tá? Quanto mais pesada, quanto mais espalmada, tipo essa orelha, ela é aberta, espalmada, mais próximo de raças com essa característica o animal é. Tá? Essa característica de forma de orelha e perfil crânio-cefálico não é utilizado só para bovino. A identificação de raças suínas também é auxiliada pela forma do perfil crânio-cefálico e pela forma e tamanho de orelha. Tá? Vocês vão estudar Lard White, Landrace, Duroc. Tá? Então são raças que têm perfil crânio-cefálico diferente, forma, tamanho de orelha diferente. Tá? Então, à medida que vai mudando o grau de mestiço, do quanto ele é mestiço da raça, mais característica vai ser a forma crânio-cefálica e o tipo de orelha. Tá? Próxima estrutura para se falar, que nesse animal aqui passou por um processo de retirada quando estava crescendo o chifre, tá? Que é o processo de mochação. Aqui não foi feito o processo de escorna, foi feito de mochação. Por isso que ele não tem a base óssea do chifre que a gente estudou nas primeiras aulas, né? Na osteologia. A gente vai ver que o chifre, que é essa estrutura que deveria estar aqui, que está pelo menos só um pedacinho dela, ela não tem a base óssea, mas ela é formada por queratina, que é depositada ou produzida pelas células presentes na superfície da pele dessa região. O que tem para falar do chifre? O outro nome dos chifres é a guampa. Dependendo da região, principalmente se for Mato Grosso do Sul e sul do Brasil, o pessoal chama de guampa. Então é comum falar essa estrutura. A forma da guampa, a forma do chifre também ajuda a identificar algumas raças. Tá? Raças europeias tendem não é obrigatório, mas tendem a ter chifres finos, de base fina e voltada para cima. Tá? Além do chifre, a próxima estrutura da cabeça é a parte superior da cabeça, que dependendo da raça tem formas diferentes. A parte superior da cabeça, acima da fronte, que é essa parte onde minha mão está, ela é chamada de marrafa. A marrafa, ela tem formas diferentes entre as raças bovinas, entre as raças equinas. Tá? Então tem formas diferentes de marrafa. Então, a parte superior da cabeça é marrafa. Ainda na cabeça, tem uma estrutura que é normalmente utilizada na equidiotecnia, que é a parótida, a região da parótida. O que é parótida? Parótida é uma glândula salivar que fica abaixo da orelha, atrás do osso mandibular. Então essa região aqui abaixo da orelha, atrás do osso mandíbula, ela é chamada de parótida, mas é um termo utilizado mais na produção de equídeo. Tá? Equidiocultura, o pessoal fala muito de parótida. Na bovinocultura, menos, ele é menos utilizado, mas sempre que alguém ouvir falar de região da parótida, é atrás do queixo, abaixo da orelha, onde fica uma glândula salivar chamada parótida. Então, as estruturas da cabeça são basicamente essas aí. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar
da região do pescoço.